Olá, eu sou o Bruno e seja muito bem-vindo ao canal Atitude Mental. O formato do vídeo de hoje é diferente e a principal justificativa é eu ter visto muitas visualizações de dados na última semana muito difíceis de se entender, principalmente, em especial, os gráficos pizza. Logo, o objetivo do conteúdo aqui é mostrar por que os gráficos pizza são inadequados em algumas situações. Confere comigo, vamos lá! Agora, por que os gráficos pizza são tão ruins? Quer dizer que eu nunca devo utilizá-los? Na verdade, precisamos compreender que o nosso cérebro consegue identificar mais facilmente comprimentos do que áreas. Ou seja, visualmente falando, somos melhores em comparar comprimentos do que superfícies, ok? Assim, nesses dois exemplos que eu estou mostrando para vocês, é mais claro, é mais fácil entender qual dado é maior na figura de cima do que na figura de baixo, sem ter algum tipo de rótulo, certo? Nós somos melhores em comparar os comprimentos do que as superfícies. Nós não saberíamos dizer nas duas figuras abaixo qual que é a maior sem nenhum tipo de rótulo. Nesse caso, a figura C, tá bom? Mas se temos um gráfico pizza com pequenas diferenças entre as fatias, não conseguimos percebê-las muito bem. Dessa forma, simplesmente a informação não será captada. Agora, como mostrar essa informação sem usar um gráfico de pizza? Se usarmos um gráfico de colunas, por exemplo, para a mesma informação, seremos capazes de perceber as menores variações entre os valores. Também podemos representar em um gráfico de barras os mesmos dados. Bem mais fácil e agradável de visualizar os dados. Se compararmos apenas as fatias do gráfico pizza, fica difícil visualizar qual maior, menor, segundo e terceiro valor, por exemplo. Já no gráfico de colunas ou de barras, isso fica ridiculamente fácil de ser feito. Agora, por que é muito mais fácil identificar essas diferenças no gráfico de barra de colunas do que no gráfico de pizza, tá? Com os gráficos de barras ou de colunas, nossos olhos comparam os pontos extremos. Com as barras, como as barras são alinhadas em uma linha de base comum, por exemplo, é fácil avaliar o tamanho relativo. Isso facilita ver não apenas qual segmento é maior, por exemplo, mas também o quanto incrementalmente é maior que os outros segmentos. Agora aqui vai uma dica extra, pessoal, uma dica extra. Essa dica é: não utilize gráficos pizza 3D. Não utilize gráficos pizza 3D. Esta é a dica. Se eu pedisse uma tarefa simples para vocês, de acordo com esse visual na tela, qual é a parte maior? Tenho certeza que a maioria das pessoas irá concordar que a parte maior é a parte laranja. Agora, preste atenção no que acontece quando acrescentamos as grandezas das fatias. Na verdade, a parte laranja, que parece maior com 31%, é menor que a parte azul com 34%. O que ocorre aqui? Essa visualização em 3D apresenta um problema que dificulta a interpretação correta dos dados. A estranha perspectiva 3D inclina as fatias do gráfico. Ela está inclinando as fatias do gráfico, fazendo que as partes superiores fiquem mais afastadas e, portanto, parecendo menores do que elas realmente são, enquanto as partes inferiores parecem bem mais perto e assim parecendo maiores. Dessa forma, vou anunciar aqui uma regra sobre visualização de dados. Não utilize gráficos pizza 3D, não utilize gráficos 3D. Simples assim. Usar um gráfico pizza 3D pode prejudicar os dados e distorce a percepção visual dos números. Quer dizer então que eu nunca devo utilizar um gráfico pizza? Será que o gráfico pizza é só ruim? Que na verdade isso deve ser diferente, essa perspectiva. Por quê? Se vocês querem usar os gráficos pizza, vocês podem. Porém, vocês devem prestar atenção em algumas dicas para esses gráficos ficarem bem mais efetivos, tá? Não use mais de 6 fatias no mesmo gráfico, utilize no máximo 6 fatias. Use cores contrastantes para as fatias totalmente diferentes entre si. Sempre coloque os rótulos nas fatias e utilize legendas para destacar as variáveis. Se você for usar um gráfico pizza,
pare e se pergunte o porquê. Se puder responder essa pergunta, você provavelmente refletiu bastante para usar esse gráfico. Porém, certamente essa não deve ser o primeiro tipo de gráfico a ser empregado, devido a algumas dificuldades que vimos aqui. Portanto, pessoal, essas foram as dicas do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pretendo trazer mais vídeos nesse formato, mais vídeos sobre gráficos, mais vídeos sobre visualizações de dados, mais dicas sobre como visualizar os dados, como mostrar os dados e todas as outras dúvidas que englobam esse contexto. Espero que vocês realmente tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um forte e um grande abraço. Tenha atitude mental e faça a diferença.